pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer uma comparação de duas paletas que são, assim, muito parecidas, quase idênticas, só que uma é bem baratinha e a outra não, né, mais cara. Eu tô falando dessa paleta aqui, a Super Eyeshadow Palette da Luisance, tá? Ela é uma paletinha com essa embalagem preta super comum e quando você olha assim, você já lembra do quê? Das paletas da Morphe, tá? Então eu tenho aqui a paleta da Morphe, essa daqui é a 35O, essa é a da Luisance e esta é a da Morphe. Olhando assim, tipo, sem você comparar muito, você pensa que são iguais, né? Eu mostrei lá no meu Instagram e muita gente pensou que elas eram iguais, mas não, tá? A paleta da Luisance eu paguei R$34,15, eu comprei na loja Revenda de Maquiagem. Eu acho que é isso. Não, Revenda de Cosméticos. Eu deixo o link aqui embaixo onde eu comprei. Se eu achar outras lojinhas que vendem, eu deixo aqui embaixo, tá? R$34,00 nessa paleta. E a da Morphe, eu acabei de pesquisar aqui. Por exemplo, na loja Florenza, que é uma loja que eu confio, ela custa R$249,90, R$250, tá? Então é uma paleta cara. Ambas são fabricadas na China, tá, gente? Tanto a da Morphe quanto a da Luisance, elas são fabricadas na China. Uma coisa diferente que eu notei é que a da Luisance, ela, quando você abre assim, você já sente um cheiro muito forte de coco, sabe? Parece... Sabe quando você tá mexendo em óleo de coco? É aquele cheirinho. Então, é bem agradável, assim, o cheirinho delas. Quando a gente olha assim, a gente pensa que são iguais, né? Porém, quando a gente analisa, a gente vê que, pelo menos os tons da paleta da Morphe, que é essa aqui de baixo, ela é um pouco... tem tons mais escuros do que a paleta da Luisance. Olha, os marrons dela são mais... Não chega a ser aquele marrom escuro, como tem aqui embaixo na da Morphe. Nenhuma das duas tem preto, tá? Elas têm esses tons aqui alaranjados, ó. Porém, a da Morphe, essa daqui é a laranja mais forte, não chega a ser tão forte quanto a da Luisance. É alguns detalhes, assim, que muda, tá? Mas a gama de cor, assim, é idêntica. Eles quiseram copiar real a gama de cor, sabe? Por exemplo, aqui embaixo tem um cintilante mais bronze, assim, e aqui também tem um cintilante bronze. Até a disposição das cores é idêntica, sabe? Hoje eu fiz aqui, ó, esse olho de um lado, eu fiz a da Morphe, do outro Luisance. Eu quero que vocês já comentem aqui embaixo qual, antes de vocês assistirem, tá? Qual olho vocês acham que eu fiz com o Morphe? O meu direito ou o meu esquerdo? Comenta aqui embaixo, tá? Então vamos fazer uns swatches, assim, de algumas cores, tá? Eu vou pegar uma cintilante que eu amo da Morphe, olha, que é uma cintilante que eu acho lindíssima, com a mesma cintilante da paleta da Luisance. Eu usei nos meus olhos, realmente aqui no braço a gente consegue ver que a da Morphe é bem mais pigmentada e mais vibrante assim, tá? Vou pegar a laranja da Morphe, que é aquela bem laranjona de cima, com a laranja da Luisance. Ó, ela não é tão pigmentada quanto a da Morphe. As cintilantes, assim, elas se comportam super bem. Essa daqui é a bronze da Morphe. Da Luisance também não chega a ser tão vibrante, sabe? Vou pegar este marrom mate, que é lá debaixo da paleta da Morphe, super pigmentado, com um marronzinho lá debaixo da paleta da Luisance, ó. Pigmenta também, mas não é tão forte quanto a da Morphe. A meio acinzentado também da paleta da Morphe, com o marrom da paleta da Luisance. Então, assim, só no swatch a gente já consegue ver que a da Morphe, ela ganha na pigmentação, sabe? Ela descarrega mais cor. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a maquiagem, né? Usando de um lado Morphe, do outro Luisance, e já volto pra concluir o vídeo. Vou fazer desse lado com a paleta da Morphe e desse lado com a paleta da Luisance. Eu vou começar por esse tom aqui de marrom, olha. E eu vou adicionar aqui no meu côncavo. O restante que sobra no pincel eu vou subindo lá perto da sobrancelha, olha. Agora essa daqui é a paleta da Luisance e eu vou pegar a mesma sombra, assim... A sombra que está na mesma posição, que teoricamente era pra ser igual, né? Vou fazer a mesma coisa, eu troquei de pincel, tá, gente? Pronto, gente, a primeira cor, eu acho que tá ok, assim, tá bem parecido. Achei que esfumou legal os dois lados. E o da Luisance pigmentou sim, tá?
Agora eu vou pegar esse tom de marrom aqui bem no centro da paleta da Morphe e vou intensificar ainda mais a cor dela aqui no côncavo. Eu não vou ultrapassar o primeiro marrom. E com o outro pincel eu volto esfumando uma cor e outra, olha. Quero fazer essa coisa de degradê porque as paletas mais baratas, principalmente as da marca Louis Anse que eu testei até hoje, elas dificilmente a gente consegue fazer o degradê. Quando a gente vai passando uma sombra em cima da outra, parece que elas não pigmentam. Tem muitas que são pigmentadas, mas tem esse problema, entendeu? De não unir uma cor à outra e acabar abrindo buraco, enfim. Fazer a mesma coisa com a paleta da Louis Anse. Eu vou trocar de pincel e eu vou pegar essa cor aqui do meio. Ó, elas não são iguais no swatch, essa da Louis Anse e essa da Morphe. Agora eu vou vir com a sombra cintilante, que eu acho a mais linda, essa daqui na paleta da Morphe. Essa sombra é super pigmentada, olha. Muito linda. Vou trocar de pincel e vou usar a sombra cintilante, também da paleta da Louis Anse. Eu acho que a da Morphe é mais clara, gente, olha. Então eu vou pegar essa sombra aqui da paleta da Louis Anse, vou dar uma misturada ali pra ver se ela fica mais clarinha. Eu acho que não vai ficar parecido, não. Ó, o tom chega a ser um pouco parecido, mas eu acho que no olho a da Morphe fica mais clara, olha. Fica mais brilhosa, sabe? Vou pegar esse tom aqui da paleta da Morphe. A da Morphe não chega a ter preto, mas ela tem uns marrons bem escurões, sabe? A da Louis Anse não tem, ela é mais clara, sabe? A gama de cor dela é mais clara. Então eu vou adicionar esse escuro aqui. Vou até voltar com outro pincel pra esfumar. E agora com o pincel pequenininho também, eu tô pegando outro pincel, eu vou usar esse tom aqui da paleta da Louis Anse. Vou voltar com a paleta da Morphe e vou usar esse tom aqui de baixo. Vou aplicar aqui no centro, ó, entre aquela cor clara e a cor escura. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a paleta da Louis Anse. Com um pincelzinho pequeno, eu vou pegar esse tom aqui, cintilante da paleta da Morphe. Vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha. Troquei de pincel e vou usar a mesma cor da paleta da Louis Anse. Já limpei aqui a pele, gente, então eu vou mostrar bem pra vocês como que tá o esfumado antes de eu colocar os cílios, olha. Esse lado aqui é o da Morphe, olha. A gente consegue ver o tom escuro que eu coloquei, a gente consegue ver as cores. E esse lado aqui é o da Louis Anse. Ficou esfumado? Ficou esfumado. A única coisa que é a minha reclamação é a cor escura da paleta, entendeu? Quando a gente vai pôr a cor escura, ela não pigmenta e acaba manchando um pouco a maquiagem, sabe? Mas, né, pra um esfumadinho marrom ela fez tranquilo, tá? Achei que os dois lados esfarelaram bastante, o lado da Louis Anse esfarelou mais, tá? Quando a gente termina tudo, a gente consegue ver diferença, obviamente. O lado que eu fiz com Morphe, ela ficou um pouco mais vibrante. Esfumado, você consegue ver um degradê, tipo, mais escurinho, né? A gente consegue ver. Já o da Louis Anse, ficou um esfumado feio? Não ficou um esfumado feio. Porém, as cores mais escuras dela não pigmentam a ponto de ficar igual a da Morphe. Assim, a da Morphe pigmenta mais. Mas o marronzinho, ele esfumou legal. A cintilante, ela não é tão forte quanto a da Morphe, mas ela também pigmentou, ela se comportou legal. Não compre achando que você vai adquirir um dupe perfeito da Morphe, porque não é idêntico, tá? Mas, assim, de todas as paletas que eu já testei da Louis Anse, essa daqui é uma das melhores, assim, uma das que se comportaram melhor nos meus olhos. Ó, a da Morphe, ela tem esses tons aqui, ó, que são escurinhos e você consegue dramatizar o look. Mas se você não liga pra isso, é uma opção, gente, porque a diferença de preço é de mais de 200 reais, né, a diferença. Então, é muito parecida sim, mas não é dupe, tá? Ela não é igual, a qualidade é diferente. Eu acho que sim, a da Morphe esfuma melhor, pigmenta melhor,
mas é uma opção aí, né, pra quem busca esses tons e tal, porque o preço é bacana, a quantidade de sombra é legal, a quantidade que vem em cada sombrinha também é legal, e é uma opção bacana, ela custa mais ou menos o mesmo preço do que paletas menores que a gente tem aqui no mercado. Vale a pena você conferir, assim, pesquisar pra ver se é realmente isso que você quer. Mas enfim, comparação feita, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você gosta de comparação de produtos, de dupes. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito e deixa o meu like que vai me ajudar bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau!